Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre relatos sobre mães. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Por que vocês não limparam a TV? Minha mãe gritou comigo, furiosa. Eu estava prestes a explicar que já tinha feito isso 2 dias atrás, quando um tapa atingiu meu rosto. Minha cabeça girou como um chicote, e meus olhos se encheram de lágrimas. Mal consegui evitar bater nas costas dela quando ela se trancou em seu quarto. Rapidamente, saí da cadeira, limpei a televisão e qualquer outro vestígio de poeira na sala. Depois, verifiquei a comida na cozinha. Ela ainda estava quente, e eu dei um suspiro de alívio. Peguei um saco de ervilhas congeladas para o hematoma e rastejei para meu quarto, buscando algum conforto. Foi assim que meu dia começou. Normal, ou pelo menos foi para mim. Depois de anos recebendo aquele tratamento abusivo, minha mãe finalmente me deixou em paz depois que seus amigos chegaram. Bateram na porta. Era uma de suas típicas reuniões sociais em casa. Ela estava rindo e brincando com eles, fingindo ser a mulher gentil e ótima que todos acreditavam que ela era. Eu não conseguia deixar de me perguntar o que eles pensariam se soubessem a verdade sobre ela. Eu sabia que algo estava errado há muito tempo. Minha primeira lembrança da minha mãe agindo violentamente e cruelmente comigo foi quando eu tinha 5 anos. Estávamos fazendo compras no supermercado quando vi um brinquedo que realmente gostei. Era um cavalo de plástico, e eu o queria muito. Quando minha mãe disse não, fiz birra no meio da loja, e ela teve que comprá-lo para me calar. Lembro de me sentir feliz com meu novo brinquedo, mas não sabia que ficar histérico e envergonhá-la na frente dos outros teria consequências tão horríveis. Quando chegamos em casa, subi para o meu quarto, animado para brincar com meu cavalo, que parecia um pônei colorido. Logo depois, minha mãe entrou no quarto e pediu para trazer o brinquedo. Obedeci. Então ela me fez ajoelhar na frente dela. Com uma voz estranhamente calma, disse para nunca mais fazer algo assim ou eu me arrependeria seriamente. Então, com a mesma voz calma, explicou que iria me punir apropriadamente para deixar claro que estava falando sério. Pegou minha mão, colocou sobre a mesa de cabeceira e esmagou a estatueta do cavalo entre meus dedos. A dor foi insuportável. Obviamente, comecei a chorar, mas ela me mandou ficar quieto e não me mover enquanto quebrava o brinquedo com tanta força que pensei que tivesse quebrado os ossos da minha mão. Os fragmentos de plástico grudaram na minha pele, e eu não pude usar minha mão por dias. O pior foi que ela me fez dizer ao meu professor que eu tinha me machucado acidentalmente. Daquele dia em diante, comecei a temê-la. Pelo menos agora ela tinha parado de me trancar no porão, que por um tempo foi sua maneira favorita de me punir. Às vezes, ela se esquecia de mim lá por dias. Então, comecei a esconder comida para ter algo para comer na próxima vez que ela me punisse. Minha mãe se certificou de que eu não tinha amigos, nem na escola, nem em qualquer outro lugar. Ela fez questão de que eu pertencesse apenas a ela. Minha autoconfiança estava tão despedaçada que, mesmo na vida adulta, eu era incapaz de me revelar ou sequer pensar em confrontá-la. Mas isso estava prestes a mudar. Naquele dia, eu estava trancado no meu quarto quando ouvi me chamando lá de baixo. Corri para a sala de jantar. Deus me livre de ignorá-la ou demorar muito para atender seu chamado. Quando entrei, ela estava sorrindo de orelha a orelha e me apresentou a seus colegas, 2 mulheres e um homem. Mas, ao olhar para cima, percebi que o homem me encarava com uma expressão estranha. Rapidamente abaixei a cabeça, evitando seu olhar e fingindo estar muito interessado no carpete. No entanto, isso não ajudou muito. Seu rosto está inchado e machucado. Você está bem? Ele perguntou. Olhei para ele, surpreso, percebendo que a conversa ao redor da mesa havia parado. Todos me olhavam com espanto e preocupação. Percebendo isso, minha mãe agarrou meu braço com força, abafando uma risada nervosa e se desculpando. Disse que eu era muito desajeitado e tinha me batido com a porta do meu quarto. Mas a tensão no ar mostrava que ninguém estava comprando sua história.
Após alguns olhares desconfortáveis, os convidados se juntaram a ela na risada nervosa, e eu fui rapidamente mandado de volta ao meu quarto. Agora, eu estava apavorado. Sabia que aquilo não terminaria bem para mim. Comecei a andar de um lado para o outro, pensando se deveria fugir. Não era a primeira vez que pensava nisso, mas o medo de que minha mãe me encontrasse sempre me impediu. Eu não sabia como sobreviver sozinho. De repente, ouvi a porta da frente se abrir. Os convidados estavam indo embora. Meu coração quase parou quando ouvi os passos pesados e raivosos dela subindo as escadas. Lembrei-me da última vez que deixei alguém suspeitar do abuso. Acabei com 2 costelas quebradas e um pulso fraturado. Eu já tinha 19 anos. Deveria ter conseguido sair e me libertar dela, mas o medo me paralisou. Minha mãe entrou no quarto. Abriu a porta violentamente e depois a fechou atrás de si. Ela estava furiosa. Meu pânico cresceu. Seus olhos injetados de sangue me encaravam como os de um animal feroz. Desesperado, olhei ao redor em busca de uma rota de fuga. A janela era minha única opção. Era uma queda de 6 ou 7 metros. Eu poderia quebrar alguns ossos, mas nada me aterrorizava mais do que enfrentar sua ira. Então, em um ato de desespero, descansei as pernas na saliência, agarrei o cano e me joguei no vazio. Caí com força na grama e soltei um grito de dor. Mas, ao olhar para frente, congelei. O homem de antes, o amigo da minha mãe, estava parado ali, como se tivesse esperado esse momento. Ele me acenou para entrar no carro. Senti medo, mas também soube que, se ficasse, minha mãe me mataria. Entrei no carro, mas quando olhei para casa, vi o rosto dela na porta. Ela estava furiosa. Comecei a chorar incontrolavelmente, implorando ao homem que saísse dali, mas ele não saiu. Tentou me acalmar, dizendo que tudo ficaria bem. Ele não conhecia o lado mais violento dela, mas eu sim. Então, ele cometeu o erro. Se aproximou dela, tentando ser amigável. Disse que tinha voltado porque havia esquecido algo. Vi as mãos da minha mãe se movendo para trás, e um alerta disparou na minha mente. Antes que pudesse gritar, ela o atacou. Esfaqueou-o no pescoço com uma faca de cozinha. O tempo pareceu desacelerar. Vi o homem cair, sangrando e segurando o pescoço com as mãos. Gritei, mas era tarde demais. Corri o mais rápido que pude. Um casal me encontrou na estrada e me levou para o hospital. Minha mãe foi presa. Tive que testemunhar contra ela. Descobri que o homem não sobreviveu. Ela foi condenada à prisão perpétua. A casa agora era minha, mas isso não importava. O que importava era que eu estava finalmente livre. Eu era tão jovem naquela época que tudo parece um sonho desbotado, embora os recortes de jornais amarelados e documentários de partir o coração provem o contrário. Era um domingo ensolarado, e meus pais me levaram ao parque esperando que eu usasse a energia inesgotável de um garoto de 5 anos. Não sei se minutos ou horas se passaram, mas lembro-me de estar perdido em um mar de crianças gritando e pais ansiosos, até que uma mulher, que lembrava vagamente minha mãe, se aproximou. Ela tinha cabelos loiros e olhos azuis, e sua figura sugeria um parentesco distante. Ela gritou meu nome, e eu olhei ao redor procurando por outros Kevins por perto, mas ninguém respondeu. Então ela gritou novamente, e eu apontei para mim mesmo, ao que ela assentiu com um sorriso que parecia cortar seu rosto. Aproximei-me dela com toda a inocência de uma criança de 5 anos e perguntei o que ela queria. Sinto muito se assustei você, pequena, mas sua mãe teve uma emergência e me pediu para encontrá-la e levá-la até ela, disse a mulher, agachando-se na minha altura. Sou uma boa amiga dela, meu nome é Alisa. Não reconheci a mulher, mas sua insistência e a urgência em sua voz me convenceram. Presumi que ela compartilhava o pânico que minha mãe deve ter sentido do outro lado do parque quando me perdeu de vista. Ela me pegou pela mão e me levou até um carro escuro, talvez preto ou azul. Não tenho muita certeza agora, mas, quando entrei, ela me deu alguns biscoitos, e isso me manteve entretido o suficiente para que eu não prestasse atenção ao que estava ao meu redor. A Lisa ligou o rádio para fornecer algum ruído de fundo,
E quando levantei os olhos do meu pacote de biscoitos, vi as árvores passando rapidamente enquanto pegávamos estradas que não eram familiares para mim. Primeiro pavimentadas, depois estradas de terra. Naquele momento, minha lógica infantil presumiu que estávamos pegando um atalho para casa. Então nada parecia fora do comum, até chegarmos ao primeiro posto de gasolina. Eu nunca tinha visto antes, mas a Lisa prometeu que estaríamos em casa em breve. Eu a observei enquanto ela se aproximava da loja do posto, mas ela foi interceptada por uma senhora. A senhora mais velha olhou para ela e apontou para mim várias vezes, antes de a Lisa empurrá-la para longe e voltar para o carro. Alguém chame a polícia. Eu podia ouvir a mulher gritar, mas não conseguia ouvir mais nada, porque naquele momento ela entrou no carro, bateu a porta e saiu em alta velocidade. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a brotar enquanto o medo tomava conta de mim. Quem era aquela moça? Não se preocupe, ela disse, mas eu podia ouvir o pânico em sua voz. A segunda mamãe tem tudo sob controle, ela disse. E naquele momento, meu medo se intensificou. Segunda mamãe? O que isso significava? Onde estava minha mãe de verdade? Por que não terminamos de ir para casa? Eu realmente não entendia nada do que estava acontecendo, mas meu instinto me fez sentir que algo estava muito errado aqui. Então comecei a chorar e gritar com ela que queria ver minha mãe. A Lisa olhou para mim com uma cara de bravo e me disse para calar a boca. Então ela colocou o pé no acelerador e o motor rugiu cada vez mais alto. Os pneus cantaram quando a Lisa fez as curvas bruscamente e pulou todos os sinais vermelhos. Meu coração estava batendo forte e as lágrimas corriam silenciosamente pelo meu rosto. Alguns palavrões escaparam dos lábios de Alisa enquanto o carro diminuía a velocidade e entrávamos em outro posto de gasolina. A mulher examinou a área antes de usar o espelho retrovisor para arrumar o cabelo, e então piscou para mim. Desta vez, éramos o único carro no posto. Não havia ninguém por perto. Ela voltou da loja e começou a encher o tanque, assobiando para si mesma. De repente, outro carro parou no posto ao lado. Um homem saiu do carro e começou a encher o tanque. Ele e a Lisa trocaram olhares, e ela não conseguiu evitar um sorriso de orelha a orelha. Em um momento, o homem olhou para mim no banco de trás e imediatamente sua expressão mudou para uma careta preocupada. Ele se aproximou do carro e perguntou a ela: "Senhora, é seu filho no banco de trás?" "Claro que sim," ela respondeu, cada vez mais nervosa e sem jeito, gesticulando para que ele fosse embora. "O problema é que houve um relato de uma criança desaparecida, e esse garotinho se parece muito com o da foto", disse o homem, se esforçando para me ver melhor. "O carro corresponde à descrição, e a idade da criança também." "Isso é ridículo," respondeu a Lisa, enquanto o homem dava mais um passo em direção ao carro. "Querido, qual é seu nome?" O homem perguntou em voz alta, se dirigindo a mim. A Lisa olhou para mim, balançando a cabeça levemente como um aviso. "Kevin, meu nome é Kevin," eu gritei, meu rosto encharcado de lágrimas. Naquele momento, o homem pareceu reagir, se aproximando da porta do lado do passageiro, onde eu estava, mas a Lisa também se moveu rapidamente e abriu sua porta, tirando algo do painel lateral. O brilho prateado de um martelo brilhou ao sol quando ela o levantou. Embora eu tenha tentado avisá-la, quando ela reagiu, já era tarde demais. Comecei a gritar quando ouvi o baque e o corpo do homem atingiu o chão. Então a Lisa pulou no banco do motorista, e os pneus cantaram quando ela saiu, levando a mangueira do posto de gasolina com ela. Ela dirigiu freneticamente pela estrada, zigue-zagueando de um lado para o outro, até chegar a um trecho reto. Ela estava chorando o caminho todo, mas um flash de luzes vermelhas e azuis nos espelhos me trouxe de volta à realidade. Quando eu os vi, coloquei minha cabeça para fora da janela traseira e vi vários carros se aproximando a toda velocidade, com luzes piscando no teto. "Não se preocupe com eles," disse a Lisa, enquanto o carro balançava ao longo da estrada. "Eles não vão nos incomodar. A segunda mamãe tem tudo sob controle," ela disse novamente, sua voz agitada e olhando freneticamente no espelho retrovisor. De repente, um golpe repentino me fez gritar e abaixar minha cabeça. O carro derrapou e girou para o lado antes de parar completamente.
Imediatamente, carros com luzes piscantes nos cercaram, e eu podia ouvir a respiração pesada de Alisa no banco da frente, antes de ouvir um clique. Fique abaixado, querido, ela disse com uma voz trêmula. Eu não vou deixar eles te tirarem de mim. Ela gritou. A porta do carro se abriu, e depois de algumas respirações profundas, Alisa saiu. Os tiros ecoaram dentro e ao redor do carro, abafando todos os outros sons. Meus gritos se misturaram com a multidão de ruídos estrondosos, e foi tão caótico que não me lembro quando parei de gritar, apenas que minha porta se abriu e um policial estava do outro lado. O homem me puxou para fora do carro e me apressou em direção ao grupo de outros policiais, mas entre todos os presentes, meu coração inchou ao ver o rosto familiar da minha mãe, minha verdadeira mãe. Sem pensar por um segundo, corri para os braços dela e agarrei-me a ela como um náufrago a uma boia. Me senti tão feliz e aliviado por vê-la novamente, mas, em um ponto, olhei ao meu redor. Foi apenas por um instante, mas a visão horrível de Alisa, deitada na calçada em uma poça de sangue, me fez desviar o olhar e tentar apagar a imagem da minha memória. No entanto, ela permanece gravada em minha mente até hoje. Sinto muito, minha mãe disse, me abraçando tão forte que pensei que meu peito iria explodir. Num minuto, você estava lá, e no outro, você tinha desaparecido. Eu nunca soube muito sobre aquela mulher, nem me importei em saber mais, mas o que eu sei é que ela havia perdido seu próprio filho meses antes de tentar me fazer sua substituta. Eu também sabia que eu era parente dela. Eu era um primo distante da minha mãe. Felizmente, meus pais agiram rapidamente, e as autoridades espalharam a notícia para que outros pudessem me reconhecer. Eu não sei para onde ela planejou me levar, mas estou feliz que ela não conseguiu o que queria. Não consigo começar a descrever o quão grato me sinto por ter sido resgatado a tempo e tirado das garras daquela segunda mãe. Agora, com 30 anos, gosto de pensar que tenho minha vida mais ou menos em ordem. Nunca deixei que os contratempos me definissem, nem permiti que me arrastassem em direções que não me beneficiam. Trabalho como caixa de banco há mais de 7 anos. Não é o emprego dos meus sonhos. Sempre quis ser astronauta, bombeiro ou algo emocionante assim. Mas minhas responsabilidades aumentaram e eu precisava de um emprego estável. Foi assim que acabei na minha primeira entrevista de emprego. Naquela época, eu estava com problemas financeiros e precisava dar um rumo na minha vida. Precisava de estrutura. Então, um amigo me disse que havia uma vaga no banco onde eu trabalhava. E uma coisa levou a outra. Lá estava eu, sentada na frente do gerente do banco. Ele percebeu imediatamente que eu estava carregando alguma bagagem, mas, como era algo pessoal, decidiu não perguntar. Ele achou que eu era perfeita para o trabalho e foi assim que consegui. A bagagem a que me refiro. Bem, algo aconteceu quando eu era criança. Algo terrível que ficará tatuado no meu cérebro até o dia em que eu morrer. Goste ou não, tem repercussões em várias áreas da minha vida. Deixe-me voltar no tempo e contar a você sobre isso. Tentarei escrever da perspectiva de mim, quando tinha 12 anos, quando esse pesadelo aconteceu. Acordei, abri os olhos e olhei para o teto por alguns segundos. Os pássaros cantavam alto naquela manhã e o sol brilhava, mas eu não tinha vontade de levantar. O zumbido do despertador ainda estava programado para 6h30 da manhã, o horário que eu deveria levantar para ir para a escola. Mas eu estava com raiva, mais raiva do que eu tinha estado em muito tempo. Ainda mais raiva do que quando Andy tirou o sorvete da minha mão na porta da frente dele. Por que esse alarme está tocando? Achei que a mamãe tivesse cuidado disso, murmurei enquanto o zumbido continuava martelando na minha cabeça. Finalmente, levantei-me e desliguei, sentindo que aquilo era inaceitável. Obviamente, eu não queria ser acordado tão cedo no meu primeiro dia de férias de verão, e agora que estava acordado, não conseguia mais dormir. Pelo menos vou poder jogar mais hoje, pensei, tentando ver o lado positivo da questão, embora um pensamento tenha nublado meu entusiasmo. Todos estavam dormindo àquela hora. Jack e Marcy provavelmente não acordariam por algumas horas, então tudo o que eu podia fazer era jogar videogame e esperar que eles estivessem prontos para sair. Com toda a relutância do mundo,
Me arrastei até o banheiro, escovei os dentes e me olhei no espelho, observando o meu cabelo bagunçado. Decidi descer para o café da manhã. Por que você acordou tão cedo? Minha mãe me surpreendeu ao me ver. O alarme tocou e você não desligou. Respondi franzindo a testa. Ela sorriu e veio me dar um abraço. Me desculpe, querida. Por que você não volta para a cama? Ela perguntou. Mas eu disse a ela que não conseguia mais dormir e que estava com fome. Antes de sair para o trabalho, ela me perguntou o que eu queria comer. É claro, pedi uma tigela grande de cereal com leite. Ela me serviu e depois me deu um beijo de despedida. Meu pai já tinha saído para o trabalho por volta das 5 horas da manhã. Ele tinha um emprego no governo ou algo assim e sempre tinha que acordar cedo. Então as únicas pessoas em casa eram minha irmã mais velha, China, e eu. Ela tinha 17 anos e me intimidava toda vez que me via. Mas, felizmente, ela estava dormindo e não acordou até o meio-dia. Então, eu tinha a casa inteira para mim, o que foi ótimo. Nas próximas horas, joguei videogame e o dia voou. Saí por volta das 2 horas da tarde para brincar com meus amigos. Para minha surpresa, China nem mexeu comigo naquele dia. Finalmente, meus pais voltaram e era hora do jantar. Estávamos todos ao redor da mesa quando China disse: Mãe, vou viajar com meus amigos amanhã. Vou sair de manhã e voltar à noite. Sim, eu sei, mamãe respondeu, com um olhar preocupado no rosto. Então, ela olhou para meu pai, que mostrou a mesma expressão. Mais tarde, descobri que eles também estavam viajando a negócios e não estariam em casa no dia seguinte. Alguém tinha que cuidar de mim. Fiquei furiosa quando me disseram isso. Eu disse a vocês que não preciso de uma babá. Tenho 12 anos. Tenho idade suficiente para passar o dia sozinha. Disse aos meus pais, mas eles não quiseram ouvir. Então, depois de alguns telefonemas e alguns gritos da minha parte, eles encontraram uma babá no jornal. No dia seguinte, ela chegou cedo, antes dos meus pais saírem. Ela parecia legal, um pouco mais velha que minha irmã, e sorria muito, o que eu gostei. Então lá estávamos nós, Mary, minha babá, e eu. Eu não estava nem um pouco animado, mas cuidei da minha vida jogando videogame enquanto ela ficava no sofá lendo um livro. Sobre o que é esse livro? Perguntei, vendo que ela realmente gostava. Depois de uma pausa, ela virou a cabeça e disse: Você não entenderia. Então ela riu um pouco antes de voltar ao livro. Pareceu bem estranho para mim. Então dei uma olhada na capa e vi que era um cara com uma máscara bem assustadora. A máscara tinha uma pequena abertura na boca com pequenas barras. Presumi que fosse um daqueles romances de terror e voltei para o meu videogame. Depois de um tempo, vi que ela entrou no banheiro, mas não pensei em nada até ouvir um barulho estranho vindo de lá. Parei o jogo e fui até a porta. Não abri porque seria rude, mas fiquei um pouco preocupado que ela não saísse. Você está bem aí? Perguntei, parado na porta. Ela levou alguns segundos para responder, mas finalmente ouvi. Entre, quero te mostrar uma coisa. Eu não acho que deveria, eu disse, do lado de fora do banheiro, me sentindo desconfortável. Mas antes mesmo de terminar a frase, a porta se abriu e ela agarrou minha mão, me arrastando para dentro. Meus olhos imediatamente começaram a lacrimejar porque havia muito vapor lá dentro, mas ela não pareceu se importar enquanto continuava segurando minha mão. De repente, ela me empurrou em direção à banheira. Eu podia ver que estava cheia de algo que não era água e que estava borbulhando. Foi quando soube que era por isso que havia tanto vapor lá dentro. O que você está fazendo? Me solte, eu gritei, tentando me libertar, mas ela era muito forte. Vamos lá, quero fazer um experimento, disse, rindo, enquanto colocava minha mão na banheira. Felizmente, consegui me torcer de alguma forma no último momento, e apenas meus dedos tocaram o que estava na banheira. Imediatamente senti minha pele queimando e comecei a gritar de dor. Era horrível, como se minha pele estivesse derretendo. O pânico tomou conta de mim quando percebi que era algum tipo de ácido e ela estava tentando me mergulhar nele. Ela queria me cozinhar vivo. Meu coração disparou enquanto eu lutava com todas as minhas forças na borda da banheira para não cair completamente. Mas Mary estava tentando freneticamente me empurrar para dentro.
me xingando e rosnando como um animal selvagem. O olhar em seu rosto era puro ódio, como se ela estivesse ansiosa para me ver cair naquela substância infernal e queimar vivo. Por um momento, ela quase conseguiu. Ela me empurrou com força, fazendo-me tropeçar, mas instintivamente me apoiei em um dos meus braços que submergiu na banheira, para me apoiar e não cair de uma vez. O grito que saiu da minha boca foi tão alto que quase rasgou minha garganta. Eu podia sentir meu braço literalmente queimando instantaneamente. Era a dor mais terrível que já experimentei, como se minha pele estivesse derretendo. Era absolutamente insuportável. Como reflexo, me empurrei para cima com aquele braço e chutei seu rosto enquanto pulava da banheira, gritando e me contorcendo de dor. Isso a fez cair para trás e foi o suficiente para eu sair do banheiro e correr para a sala. Ela começou a me perseguir, mas assim que ela saiu do banheiro, congelou. O que está acontecendo aqui? Meu pai perguntou ao me ver chorando e segurando meu braço vermelho e cheio de bolhas. Ele tinha chegado do trabalho mais cedo, graças a Deus, e imediatamente correu até a menina, imobilizando-a. Ela começou a gritar e chutar, tentando se soltar, mas meu pai foi mais forte e segurou seus braços para trás, sem deixá-la ir a lugar nenhum, enquanto eu chamava a polícia. Mais tarde, descobri que a banheira estava cheia de soda cáustica, um ácido superpotente que ela tinha trazido na bolsa. Ela tinha em saquinhos e colocava na água. Foi por isso que minha pele queimou com o contato. Não sei o que aconteceu com ela depois disso, porque a ambulância chegou ao mesmo tempo que o carro da polícia e me levaram para o hospital imediatamente. Levei vários dias para me recuperar e fiquei com o braço enfaixado por um longo tempo. As queimaduras que sofri foram bem graves e deixaram cicatrizes visíveis no meu braço esquerdo. Mas as cicatrizes mais profundas foram na minha cabeça. Tive pesadelos com esse episódio durante anos, em que eu caía completamente na banheira com ácido e começava a queimar vivo. Eu acordava à noite, suando frio e com uma sensação de queimação por todo o corpo. Era realmente horrível. Os efeitos psicológicos posteriores daquela experiência foram tão profundos que, até hoje, nunca mais tomei banho de banheira. Na verdade, tenho fobia deles. Mesmo agora, aos 30 anos, só posso esperar que a criança doente tenha recebido o que merecia pelo que fez comigo e que nenhuma outra criança tenha passado por uma experiência tão horrível. Desde o primeiro momento em que o vi na biblioteca da universidade, soube que Liam era o amor da minha vida. Ele estava estudando nutrição e era incrivelmente bonito. À medida que o conhecia, me sentia cada vez mais atraída por ele. Ele era perfeito, quase irreal. Às vezes me sentia insegura porque Liam não tinha os mesmos complexos que me atormentavam. Ele era bonito, alegre, talentoso, simplesmente perfeito. Cerca de 6 meses depois de nosso relacionamento e 3 meses depois de morarmos juntos, ele sugeriu que eu conhecesse sua família em sua cidade natal. Seu pai havia falecido e ele não tinha irmãos. Quando ele falava de família, estava se referindo apenas à sua mãe, Dolores. Eu sabia que eles eram muito próximos, pois ela ligava para ele pelo menos 3 vezes por semana. Eu nunca falava com ela, mas ouvia suas conversas e percebia que ela sempre dizia coisas típicas de mães, como: "Você está comendo bem? Como vai o trabalho? Como estão suas notas?" Coisas assim. Então, quando ele me convidou para ir com ele, é claro que aceitei. A vila da mãe dele ficava a cerca de 2 horas da universidade, mas parecia outro mundo. Nossa universidade ficava em uma cidade relativamente grande, mas sua vila natal era tão rural e isolada quanto você pode imaginar. Liam nos levou para uma grande casa de campo velha e dilapidada no meio do nada, que foi onde ele cresceu. Quando estacionamos o carro, ele se virou para mim e seu rosto de repente ficou sério. Então, ele disse: "Eu sei que você vai amar minha mãe. Vocês duas são muito parecidas." Achei isso muito gentil da parte dele, então suspirei aliviada e disse: "Ah, que bom, estou muito feliz por isso." Por um segundo, pensei que ele fosse me avisar sobre algo assustador. Ele levantou uma sobrancelha e disse: "Não há nada assustador sobre minha mãe." Nesse momento, Dolores já tinha saído pela porta da frente para nos cumprimentar.
Ela era uma mulher baixa e robusta, com uma aparência maternal agradável. Saí do carro para cumprimentá-la imediatamente, tentando conquistar a sogra. Eu disse: "Sou Clarissa. É um prazer conhecê-la." Ela me envolveu em um grande abraço caloroso e disse: "Ah, por favor, me chame de mãe." Isso me fez sentir um pouco desconfortável. Eu nem chamava minha própria mãe de mãe, mas tudo bem. Acho que foi legal da parte dela. "Certo, Dolores," eu disse. Ela pegou minha mão e me guiou em direção à casa de campo. "Oh, vamos nos divertir muito nos conhecendo," ela disse, quase pulando. Liam carregou nossa bagagem para dentro enquanto Dolores me mostrava a casa. Era rústica e aconchegante, como algo saído de um filme da Hallmark. Depois de um tempo, ela percebeu que Liam e eu precisávamos de um momento a sós, então foi até a cozinha para fazer o jantar. Liam e eu sentamos juntos em seu quarto de infância, onde ele me mostrou todos os seus troféus e posteres antigos. Foi realmente muito fofo. Depois de 1 hora, Dolores nos ligou do andar de baixo e Liam olhou para mim. "Minha mãe é muito exigente com suas refeições. Ela quer que todos aproveitem, então não podemos nos atrasar." Eu assenti, entendendo que era muito importante para ele, e juntos descemos para a sala de jantar. Fiquei surpresa quando cheguei lá. A mesa estava cheia de um verdadeiro banquete. Tinha que haver comida suficiente para uma família de 10 ou talvez mais. "Mãe, você se superou," disse Liam. Dolores sorriu e respondeu: "Ah, eu só quero causar uma boa impressão." Então ela começou a descrever todos os pratos, nos contando o que havia em cada um. Foi então que percebi que tudo o que ela havia preparado continha carne. O purê de batatas tinha pedaços de bacon, a lasanha tinha carne moída, até o pão de milho tinha pedaços de carne de porco. Meu coração afundou. Eu era vegetariana e pensei que Liam tinha dito a ela. Dolores serviu grandes porções de comida no meu prato e disse: "Coma, querida. Eu fiz especialmente para você." Mãe," Liam disse. "Clarissa é vegetariana? Eu te disse." Ela olhou para ele e disse casualmente: "Ah, eu sei, querida." Eu não sabia o que fazer. Olhei para o meu prato, mexendo a comida com meu garfo. Me senti como uma garotinha. Não queria ofender Dolores, mas eu literalmente não conseguia comer nada. Eu era vegetariana há tanto tempo que, se eu comesse carne, provavelmente ficaria doente. Meu corpo não estava acostumado. Ela me encarou por um tempo até que eu finalmente disse: "Sinto muito, Dolores." Mas ela interrompeu e me corrigiu: "Mãe, me chame de mãe. Não se esqueça." Eu me senti desconfortável imediatamente, mas me forcei a dizer a ela: "Sinto muito, mãe, mas eu não como carne. Vou ficar doente se comer." "Está tudo bem," Dolores disse. Então ela se levantou e andou lentamente ao redor da mesa até ficar ao meu lado. "Eu vou te ajudar." Eu estava um pouco confusa, mas então ela agarrou a parte de trás da minha cabeça e esmagou o meu rosto direto no prato. O molho e pedaços de comida voaram para todo lugar enquanto ela pressionava meu rosto com tanta força contra o prato que eu não conseguia respirar. Eu podia ouvir Liam gritando para sua mãe parar, mas ela não me soltou. Fiquei completamente surpresa, incapaz de acreditar no que estava acontecendo e tudo o que eu podia fazer era tentar deslizar para fora da cadeira. Quando finalmente estava fora de seu alcance, fiquei ali paralisada em choque, com gordura e comida escorrendo pelo meu rosto, e jatos de molho saindo do meu nariz enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Eu estava a segundos de vomitar naquele momento. Liam olhou para mim com os olhos arregalados. "Deixe-me ajudá-la a se limpar," ele disse e então se virou para sua mãe. "Mãe, posso ser dispensada?" "Não, você não pode," ela disse severamente, com uma expressão de fúria no rosto. "Ok," ele disse e sentou-se novamente. Eu estava completamente sem palavras e comecei a andar em direção ao banheiro, pensando em uma maneira de sair daquela casa de loucos o mais rápido possível, mas eu não sabia como. Eu nem sabia onde estava. Mas então ouvi Dolores gritar comigo: "Você também não tem permissão para sair." O molho estava pingando em minhas roupas e eu precisava me lavar imediatamente. "Posso sair agora?" eu murmurei, tentando jogar junto.
Estava claro que essa velha bruxa estava louca, e seu filho estúpido não tinha coragem de confrontá-la, então eu estava à mercê dela. Ela pensou sobre isso por um momento, olhando para mim com um olhar assassino, mas no final ela disse: sim, você pode, só não faça bagunça. Eu balancei a cabeça e fui ao banheiro para me limpar. Depois do jantar, Liam me levou para a varanda para que pudéssemos conversar em particular. Leah, eu disse, temos que sair daqui. Sua mãe é louca. Ele olhou para mim como se eu fosse a louca. O que você quer dizer com isso? Ela me atacou durante o jantar. Ela não te atacou, ele disse. Ela é muito exigente com as maneiras à mesa. Eu fiquei em silêncio, completamente atordoada com o que estava ouvindo. Eu só quero ir para casa, eu finalmente disse, mas ele balançou a cabeça e disse: nós iremos embora de manhã. Eu só quero ter certeza que você e minha mãe podem se reconciliar primeiro. Ok, eu disse, sabendo que não tinha escolha, mas ainda evitei Dolores pelo resto da noite. Liam conversou com ela por um tempo, mas eu fiquei no quarto dele. Eu adormeci antes de Liam voltar para cima, mas no meio da noite, eu acordei sentindo algo frio e viscoso tocando meus lábios. Meus olhos se abriram e eu vi Dolores se inclinando sobre mim. Meu nariz se encheu com o cheiro de gordura animal e eu percebi que essa mulher tinha entrado furtivamente no quarto e estava colocando molho na minha boca. Eu imediatamente a cuspi, e o molho disparou de volta para o rosto dela. O que diabos você está fazendo? Eu gritei. Lanche da meia-noite, ela disse. Eu me virei para Liam, que estava dormindo durante todo o incidente, e o sacudi para acordá-lo. Liam, eu gritei para ele. Ele acordou grogue e viu o molho escorrendo pelo meu queixo. Então, é claro que ele sabia o que tinha acabado de acontecer. Mas então ele me olhou direto nos olhos, colocou uma mão reconfortante no meu ombro e disse: está tudo bem, deixe alimentá-lo um pouco, então você pode voltar a dormir. Mamãe sabe melhor. Finalmente, eu estava farta. Doía admitir, mas percebi que o idiota era tão louco quanto sua mãe. Então, peguei o lençol, limpei meu rosto, empurrei Dolores para o lado e corri para fora do quarto. As chaves do carro de Liam estavam na cômoda perto da porta, então as peguei. Quando saí, sem me trocar, sem nem calçar os sapatos, entrei no carro e dirigi de volta para a cidade. Liam tentou me ligar várias vezes desde então, mas eu não atendi. Terminei com ele depois disso. Embora ele insistisse que voltássemos, minha resposta foi um sonoro não. Toda vez que penso nele e em sua mãe psicótica, posso sentir o gosto do molho nojento na minha boca. Espero nunca ter que ver eles novamente para o resto da minha vida. Eu conheci Benjamin há um tempo. Ele era um homem interessante, na casa dos 40 anos, com aquele toque misterioso de herdeiro de um advogado associado. Na verdade, foi uma oferta de emprego em seu escritório que nos uniu. Eu consegui o emprego como sua secretária, embora eu sempre tenha sido uma daquelas pessoas que acha que misturar trabalho e prazer é uma bomba relógio. A química entre nós era inegável. Não demorou muito para começarmos a namorar secretamente, com aquela descarga de adrenalina do proibido. Apesar de ainda ser sua secretária, nosso relacionamento não afetou o nosso profissionalismo. Benjamin continuava sendo exigente, eu fazia meu trabalho, e nós dois sabíamos como separar o pessoal do profissional. Ou, pelo menos, assim eu pensava. Alguns meses depois, Benjamin sugeriu que morássemos juntos. Que emocionante! Mas havia um obstáculo, minha mãe. Depois de um acidente de carro quando eu tinha 20 anos, minha mãe ficou confinada a uma cadeira de rodas. Ela também sofreu alguns ferimentos cerebrais que afetaram suas habilidades intelectuais. Embora fosse funcional, era como se mentalmente ela tivesse se tornado uma garotinha, completamente dependente de mim. Eu apresentei Benjamin para minha mãe, convidando-o para nossa casa. No começo, tudo estava bem, um pouco distante, mas amigável. Mas, conforme as visitas de Benjamin se tornaram mais frequentes, a hostilidade da minha mãe cresceu. Homem mau, eu não gosto de você. O homem mau quer levar minha filha embora. Vá embora, ela repetia,
com uma voz infantil que despedaçava minha alma. Benjamin, compreensivo, me dizia: não há necessidade de pressa. Podemos esperar para morar juntos. As coisas estão bem como estão. Eu concordei, mas sabia que aquilo não poderia durar. Uma noite, depois de uma das crises da minha mãe, Benjamin me sugeriu algo. Poderíamos contratar alguém para cuidar dela. Eu tenho dinheiro suficiente para isso, ele me disse. Ele falou sobre profissionais treinados, acostumados a lidar com pessoas idosas e doentes, pessoas com comportamentos complicados, como os idosos que ficam deprimidos, se sentem abandonados, claro, têm medo de morrer. Sim, provavelmente é uma boa ideia. Minha mãe não é tão velha, tem apenas 58, e eu quero viver minha vida, ser feliz. Eu sei que isso sou egoísta, mas não quero ser sua enfermeira para sempre. E não seria saudável para nenhum de nós, confessei. A culpa pesava sobre mim como uma pedra. Benjamin me tranquilizou. Concordo com você, Bárbara. No começo, ela rejeitaria outra pessoa em sua vida diária, mas com o tempo se acostumaria. Acho melhor esperar mais um ano antes de dar esse passo. Que tal 10 meses? Perguntei, com um sorriso travesso. São 10 meses, Benjamin respondeu, com um beijo. E assim foi decidido. Benjamin continuou a me visitar de vez em quando, e até mesmo passou a noite lá. Mas isso se tornou impossível quando minha mãe começou a gritar à noite. Quero esse homem mal fora da minha casa. Eu sei que ele está aí com você. Bárbara, você não me ama mais. Eu sou sua mãe. Você é uma filha má. Você está me traindo. Ela gritou incessantemente, até que minha paciência se esgotou. Decidi me mudar para a casa de Benjamin antes do prazo de 10 meses, convencida de que minha mãe nunca aceitaria nossa rotina. O clima em casa estava se tornando insuportável. Como havíamos planejado, Benjamin contratou 2 ex-enfermeiras para cuidar da minha mãe. Elas se revezariam para que minha mãe nunca ficasse sozinha em casa. Claro, elas também teriam seus dias de folga semanais. Quando ambas estivessem indisponíveis, como em férias ou feriados, Benjamin e eu ficávamos com minha mãe. Ou pelo menos eu ficaria. A verdade é que eu não queria abandonar minha mãe. Eu ainda a amava, apesar de tudo, e tentei entender sua situação. Mas por quanto tempo eu poderia continuar dividida entre 2 mundos? No começo, como havíamos previsto, minha mãe era muito hostil ao novo arranjo. No entanto, minhas visitas semanais regulares fizeram com que ela se acostumasse com as enfermeiras, o que a deixou feliz. Consequentemente, eu também. Eu podia finalmente aproveitar minha vida com Benjamin sem me sentir culpada. Nós aproveitamos jantares, filmes, escapadelas de fim de semana, uma vida normal, finalmente. Mas por quanto tempo duraria a calma? Chegou o momento em que as enfermeiras não podiam ficar com minha mãe e era minha vez. É melhor eu ficar em casa. Sua mãe não ficará feliz em me ver, disse Benjamin, algo com o qual concordei, pois seria apenas por alguns dias. Após a primeira noite lá, liguei para Benjamin de manhã, mas ele não atendeu. Tentei contatá-lo o dia todo, mas foi inútil. Preocupada, fui até a casa dele, apesar dos protestos da minha mãe. Mas Benjamin não estava lá, e seu telefone ainda estava desligado. A casa estava em perfeita ordem, como se nada tivesse acontecido, mas senti um vazio no estômago, uma premonição terrível. Então, com o coração partido e apavorada, fui à polícia pedir ajuda. Uma semana se passou e meu namorado ainda estava desaparecido. Eu era oficialmente uma pessoa desaparecida. Voltei a morar com minha mãe, pois não tinha o direito de ficar na casa de Benjamin e também não tinha dinheiro para pagar as enfermeiras, então tive que demiti-las. Minha querida, Daniela, você me ama de novo. Estou tão feliz que você está em casa, disse minha mãe, com um sorriso infantil que gelou meu sangue. Eu me senti miserável, presa novamente naquela gaiola dourada. Em breve, no entanto, eu receberia notícias sobre Benjamin que mudariam minha vida para sempre. Alguns meses depois, a polícia veio à minha casa. Bom dia, policiais. Vocês têm alguma informação sobre Benjamin? Perguntei imediatamente, agarrando-me a uma última esperança. Um deles respondeu: Senhora, temos, infelizmente, não é o melhor. Na verdade,
Estamos aqui para prender a mãe dele, pois ela é suspeita de ter planejado o assassinato de Benjamin Toledo. Fiquei sem palavras, incapaz de pronunciar uma palavra. Meu sangue gelou e um arrepio percorreu minha espinha. Que evidências existem? Perguntei, com a voz trêmula. O oficial respondeu: parece que tudo aponta nessa direção, embora ela não esteja sozinha. Capturamos uma das enfermeiras e ainda estamos procurando as outras. Os policiais entraram para prender minha mãe, que não ofereceu resistência. Seu olhar estava perturbadoramente calmo. Fiquei tão chocada que não sabia o que fazer ou dizer. Como isso pode ser possível? Com o tempo, eu descobri o que aconteceu. Aparentemente, minha mãe tinha muito dinheiro, algo que eu não sabia, proveniente do seguro de vida do meu falecido pai. Mas o que era realmente perturbador era que minha mãe estava fingindo sua deficiência mental há anos para me manter sob seu controle, para me impedir de abandoná-la. Ela usou o dinheiro para convencer as enfermeiras a matar Benjamin e se livrar do corpo. Aparentemente, minha felicidade era uma ameaça para ela. Entretanto, as enfermeiras não eram profissionais o suficiente e não conseguiram encobrir o assassinato, inadvertidamente deixando rastros, um erro que as denunciou. Agora estou oficialmente livre da minha mãe, embora essa liberdade tenha um preço muito alto. Eu nunca a visitarei na prisão. Como poderia? O simples pensamento disso revira meu estômago. Seu rosto, a máscara de uma doce velha escondendo uma mente calculista, cruel, acima de tudo, egoísta, sempre me assombrará em meus pesadelos. Eu perdi Benjamin, meu parceiro, meu confidente, meu futuro, levado pela mesma pessoa que me deu a vida. Talvez, com o tempo, eu consiga transformar ódio em compaixão, ressentimento em perdão, medo em coragem. Talvez, um dia, eu consiga olhar para trás sem sentir que estou me afogando em um mar de lágrimas, mas com a sabedoria de alguém que sobreviveu ao impensável. Eu estava em pedaços, um cara como eu, duro por fora, mas por dentro perdido em um labirinto sem saída. O medo me ameaçava como um laço invisível, apertando minha garganta, me impedindo de pensar claramente. Mas então, ela apareceu, Débora, com aquele sorriso enigmático que te pegava em suas garras. Eu a vi na frente do espelho, girando e posando como se estivesse experimentando uma nova identidade, uma alegria perturbadora. De repente, tomou conta de mim, e uma corrente gelada fez minha pele arrepiar. Estou bem. Não estou? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro enquanto se examinava no espelho. Mas por trás da pergunta, uma preocupação espreitava em mim, uma sombra escurecendo seus olhos. Suas mudanças de humor eram um turbilhão imprevisível e aterrorizante. Embora os comprimidos parecessem fazer um milagre, ou assim ela queria acreditar. Javier, ela disse, e sua nova figura era uma visão que aparecia e desaparecia como uma miragem no deserto. Eu podia sentir sua saudade do corpo que ela havia deixado para trás, uma dor silenciosa que ressoava no ar. Eu engoli, sentindo um nó no estômago, e limpei o suor frio da minha testa com as costas da minha mão. Ela se viu novamente no espelho, mas minha mente voltou ao poço de preocupação que estava me corroendo. Apenas alguns dias se passaram e já parecia funcionar como se por magia negra. Eu estava nervoso. Meus dedos tremiam ao sentir seu olhar sobre mim, um olhar que parecia ler meus pensamentos mais sombrios. Javier, eu perdi mais de 40 quilos em 13 dias, mais magra que aquelas modelos anoréxicas. Ninguém me reconheceria. Sua voz gradualmente desapareceu, revelando uma melancolia que gelou o sangue. Eles vão. Te amo mais, murmurei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. M, ela suspirou, perdendo-se novamente em seu reflexo. Eu a observei do meu canto, minha mente um turbilhão de pensamentos turvos. Por que eu estava fazendo isso? Débora era imensamente rica, uma fortuna que se estendia além da minha compreensão, e eu tinha acesso a ela como ninguém. Havia uma razão para isso, um segredo enterrado bem fundo dentro de mim. Era por isso que a chamava de Débora e não por seu título de nobreza, uma barreira que mantinha os curiosos afastados. No começo, eu era apenas um jovem oportunista,
procurando uma mulher rica que me abrisse as portas de um mundo de luxo. Mas minhas ambições evoluíram, transformando-se em algo mais sinistro. Eu sempre fui amarrado a uma mulher insegura e obesa, e agora me encontrava às portas de uma herança tão grande que me deixava tonto só de pensar nisso. Uma riqueza que ela nunca havia me revelado totalmente, sempre me deixando pendurado. Mas na frente do espelho, Débora não estava mais lá. A mulher obesa, cuja fortuna se estendia por todos os continentes, agora era uma figura magra e emaciada, seu olhar perdido em um abismo de dúvida. Você sabe, Javier, às vezes me sinto tão tonta quando tomo essas pílulas. Elas são muito úteis, mas elas turvam minha mente, ela disse, me tirando dos meus pensamentos. A preocupação havia gravado em seu rosto, formando uma carranca que de repente a fez parecer mais velha. Talvez ela tenha notado, porque sua mão deslizou sob seus olhos, agarrando-se às dobras de pele flácida que pendiam ali. A impaciência me consumia, um fogo voraz que ameaçava queimar minha sanidade. Eu não podia me dar ao luxo de falhar agora, não quando estava tão perto da linha de chegada. Eu saí da cama, tensionando e relaxando meus músculos nervosamente, e vi como seus olhos se enchiam de angústia. Era sempre assim, uma dança macabra que eu conhecia perfeitamente bem. Então, eu esperei, e esperei que ela falasse, ciente de sua fragilidade. Eu notei os efeitos das pílulas em seu corpo faminto, a razão por trás de sua crescente inquietação. Eu tive um sonho terrível, Javier. Eu acho que deveria parar de tomá-los, ela murmurou, de repente, me pegando desprevenido. Eu parei, morto, observando suas mãos trêmulas suspensas no ar. O fracasso era uma possibilidade aterrorizante, um pesadelo ameaçando se tornar realidade. Tudo teria sido em vão, todo o meu esforço e tempo investidos nesta farsa. Eu não podia permitir isso. Faz apenas alguns dias eu a encorajei, minha voz tensa, tentando esconder o pânico que me ameaçava. Seus olhos se voltaram para a mesinha perto do espelho, e os meus seguiram como se uma força invisível nos guiasse. Havia outro copo de água na pílula, a chave que abriu as portas da minha ambição. Ela sempre desejou magreza, um desejo obsessivo que a atormentou por toda a vida. Ela sempre foi a garota gorda, a rejeitada, a invisível. E quando ela me pediu ajuda, eu sabia que era minha chance, minha oportunidade de torcer o destino a meu favor. Mas sua hesitação era uma ameaça, uma adaga apontando diretamente para o meu coração. Eu exalei profundamente, tentando me acalmar, e olhei-a nos olhos, procurando por uma centelha de determinação. Eu estendi minhas mãos em sua direção, e Débora inclinou seu rosto em direção à minha palma aberta, buscando conforto. Eu acariciei o outro lado de seu rosto, gentilmente, puxando seu cabelo e acariciando suas bochechas magras, enquanto suas pálpebras se fechavam lentamente. Você sabe que, desde que eu tive você, eu sempre tive medo de que você fosse como eu, ela murmurou com os olhos ainda fechados. Eu a observei em silêncio, mesmo tendo ouvido essa história repetidamente, uma ladainha de autoaversão que ela recitava como uma prece. Ela sempre foi a garota gorda desde o dia em que nasceu, e esse fardo havia marcado sua autoestima para sempre. Nem mesmo riqueza e poder conseguiram apagar sua vulnerabilidade. Eu era diferente. Eu tinha abraçado a vida com abandono imprudente, perseguindo os mesmos prazeres que a aterrorizavam. Eu tinha dormido com suas amigas, vendendo meu corpo por dinheiro, desafiando convenções com um sorriso cínico. Débora era uma mulher estranha, uma mistura de força e fragilidade, e eu sabia disso desde o começo. Você deve tomar sua pílula. Você não deve parar agora quando está tão perto de conseguir isso, eu disse, e seus olhos se abriram lentamente, revelando um olhar confuso. Ela assentiu fracamente, e eu retirei minha mão de seu rosto. Eu caminhei em direção ao copo e à pílula, sentindo seu olhar fixo em minhas costas. Sua hesitação me deixou impaciente, mas eu sabia que não podia apressar. Sutileza era minha melhor arma. Eu tirei a dose letal do meu bolso e a substituí pela pílula original, um movimento que eu havia ensaiado centenas de vezes. Eu entreguei a ela o copo e a pílula, e ela tomou com um sorriso enigmático. Ela engoliu a água, e na minha mente, eu já podia ver o futuro. Débora desabando no chão,
lutando para respirar, enquanto eu corria para a porta, gritando por socorro. A autópsia seria inútil, uma simples parada cardíaca, atribuída à rápida perda de peso. Ela tinha ficado muito magra, muito rápido, os especialistas diriam, e eu seria livre, rico e poderoso. Você sabe, eu sempre pensei que você nunca seria, ela disse, sua voz calma, quase melódica. Ela olhou para mim com um sorriso que eu não conseguia decifrar e me entregou o copo vazio. O que? Eu perguntei, sentindo um arrepio gelado percorrer minha espinha. Eu sou sua mãe, Javier. Eu te conheço melhor do que eu mesma. Ela disse. Esse era todo o meu plano. Eu não poderia morrer com a culpa de te deixar sozinho neste mundo cruel. Então, eu te manipulei para me ajudar a escapar. Fui eu quem tomou a pílula. Estou farta dessa vida. Ela suspirou, jogando o peso de sua confissão em meus ombros. Do que você está falando? Eu perguntei, sentindo o suor frio encharcar minha testa. Confusão misturada com terror formava um coquetel explosivo dentro de mim. Eu vou deitar na cama e estarei morta em cerca de 10 minutos. Não chame a polícia até ter certeza absoluta de que estou morta. E não toque em nada. Deixe a verdade vir à tona, ela disse, se movendo em direção à cama com uma resignação impressionante, uma aceitação de seu destino que fez meu sangue gelar. Lá estava ela, me contando a verdade na minha cara, me deixando atordoado, paralisado de horror. Eu vi minha mãe se render à morte, e a compreensão me atingiu como um raio. Ela sabia de tudo. Eram 10 minutos eternos, e assim como eu havia previsto, quando o último suspiro deixou seu corpo e o mundo parou ao meu redor, eu sabia que isso me assombraria para sempre. Lá estava eu, parado na porta de uma vida totalmente nova, mas uma vida construída em mentiras e morte. Você pode imaginar todo o dinheiro que eu sempre quis. Agora, tinha gosto de inferno. Era um prêmio manchado com o sangue da minha própria mãe. Valeu a pena. Eu não sei se posso viver sabendo da verdade, que eles me usaram como uma marionete no jogo distorcido de uma mulher louca. E a resposta, em toda a sua dureza, é não. Dinheiro não compra paz de espírito ou tira a culpa. De agora em diante, minha vida vai ser como uma prisão de ouro, onde o luxo será meu castigo, e a memória de Débora, minha mãe, será uma sentença para todos.